Excelente, estamos ao vivo. Fechar as abinhas. Bom, pessoal, vamos iniciar então. Estou hoje aqui com Henri Cristo. A ideia é nós batermos um papo, tá? Vamos iniciar? Olá, tudo bem a todos? Lembrando que antes o Henri, ele vai invocar o Senhor Deus antes de começar a responder as perguntas e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Perfeito. O Henri vai falar então. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o Consolador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que já propus há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é dado a faculdade de introduzir um bilhete no cérebro de um indivíduo que está fantasiado, que está enganado, e dizer: desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tem toda a minha parte. Que venham as perguntas. Excelente. Primeiramente, Henri, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá, da gente bater esse papo, da gente conversar. O meu público é um público que gosta de entender um pouco mais a respeito das pessoas na qual eu entrevisto. Então, eu tenho aqui algumas perguntas interessantes para o senhor. Fique à vontade. Pode fazer. Bom,
Gostaria de perguntar ao senhor a respeito aonde que fica a igreja do senhor, né? No caso, aonde é a igreja, em que estado, quantas pessoas congregam na igreja onde você ministra a palavra? Em primeiro lugar, a SOST consiste na instituição do reino de Deus sobre a terra, conforme a promessa que fiz há 2000 anos, e está sediada aqui em Brasília. A Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. Ninguém é obrigado a crer, mas pode olhar lá, que está previsto que isso seria assim. E antes, ela esteve durante 24 anos em Curitiba. Ela nasceu dentro da Catedral de Belém do Pará. Depois, meu pai mandou que eu fosse a Curitiba, estabelecer lá, oficialmente, registrar em cartório, essas coisas todas burocráticas. E eu tinha que ficar lá em Curitiba, esses 24 anos, que ele disse que eu só podia vir para Brasília definitivamente, quando se cumprisse a parte, que aqui é para estar o reino de Deus na terra. Então eu tinha que vir para cá só depois que as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome novo, INRI, que eu paguei com meu sangue na cruz. Então ele disse que eu tinha que ficar lá o tempo mais cruciante da reprovação, prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, e só no dia 24 de outubro do ano 2000 que as autoridades judiciárias reconheceram meu nome, depois que eu atravessei num processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal. No dia 24, só então que puderam, que eu pude vir para cá já com o reconhecimento público e judiciário. Para saber minha história completa, quem quiser pode dar uma olhada lá no site Gêmeo, para onde está. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Pois bem, aí o restante, quem quiser conhecer toda a minha história, lá também tem as fontes, as ilustrações da Revolução de Belém, onde o senhor instituiu as suas dentro da catedral. Daí que ele mandou para Curitiba, que ele disse, por ser a capital mais alta do país, depois de Brasília, que é onde eu vinha depois. Então, lá, por motivos geográficos, disse em Curitiba ficar até que as autoridades reconhecessem a minha identidade. O restante, quem quiser pode pesquisar, estudar, nesses sites que ela acabou de falar. E qualquer dúvida que eu ainda não respondi, fique à vontade, pode fazer, meu filho. Tem a minha parte. E quantas pessoas hoje congregam com o senhor? Bem, é o seguinte, aqui na sede do Reino de Deus, as pessoas que vivem aqui permanente e as que saem, meu pai disse que não tem por que explicar, porque aqui é o Reino de Deus. Agora, as pessoas que estão ligadas a mim, no mundo inteiro, aí não dá para contar, porque eu não cadastro ninguém. Então tem a confraria dos beneméritos, que esses são os que fazem a provedoria da casa do Senhor, que vivem lá fora, participam, cada um tem sua profissão, engenheiro, médico, não importa. Cada um tem sua profissão, e eles sentiram dentro do coração deles, no interior deles, há muitos anos, quem sou e que eles tinham que, sim, participar da provedoria. Porque aqui no Reino de Deus é proibido chantageardismo, é proibido pedir esmola e vender falsos sacramentos. Porque eu disse há 2000 anos já, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Qualquer sacramento que tem preço é falso, meu pai disse. Então, por isso que aqui é tudo assim. Então, só aí do que vives, Henri? Porque os beneméritos é que são os integrantes da provedoria inspirados pelo pai. Deixar bem claro que eu sou contra o chantageismo, meu pai é contra. Pedir esmola em nome de Deus? Que isso? Deus não é mendigo. Também não então você recebe ofertas voluntárias. Sim, as pessoas espontaneamente sentem lá necessidade de participar. E hoje em dia até existe um tal de Pix aí, que por ali eles mandam a participação das pessoas. Então, em pessoas que eu não conheço, a maioria. Uma minoria que são antigos comigo, que são os beneméritos da confraria, mas tem muitos anônimos que estão chegando agora, que querem sentir no corpo deles, na cabeça deles, o bem-estar de ter parte no reino de Deus. Fiquem à vontade, que tenham toda a minha parte. E aí em Brasília você tem um local grande, um lugar onde você consegue trazer o pessoal, é um sítio? Como é que é o lugar? Eu nunca... Aqui em Brasília, onde estou, é a sede do Reino de Deus. Então, os
que participantes, os beneméritos, eles vêm me visitar aqui em Brasília. Agora, não é uma igreja comum, não é uma igreja comum onde vem uma legião de pessoas serem enganadas. Aqui as pessoas vêm, conforme eu disse, há 2000 anos, para entrar aqui tem que entrar pela porta estreita. Está lá escrito, há 2000 anos. Então, as pessoas procuram pela assessoria, marcam, combinam, encontram comigo. Assim, não estou capturando ninguém na rua, não proíbo da parte do Pai o proselitismo, é proibido no reino de Deus, não tem proselitismo. Que só há 2000 anos eu falei sobre isso. Assim, muitos são chamados de poucos escolhidos. Muitos serão chamados de poucos escolhidos. Portanto, eu não mando caçar ninguém na rua, como fazem os falsos profetas, que ficam nas praças, nos templos eletrônicos, fogueira satânica e não sei mais o que, para chantagear o dízimo, para pegar o dinheiro dos incautos. Não! O reino de Deus é um reino de luz, e só quem faz a provedoria dele são aqueles que Deus inspira. Entende? Então, inclusive, eu não tenho crentes comigo. Os meus seguidores não são crentes. Eles são conscientes que de manhã e de tarde pode deixar de crer como Judas Iscariotes. Agora, os que estão comigo são aqueles que têm consciência da minha identidade. Os meus discípulos, seguidores, nenhum deles crê que eu sou Cristo. Nenhum. Eles sabem que sou, entendeu? Entre o crer e o saber, existe uma grande distância. Quando tu crê de manhã e de tarde, pode descrer. Agora, quando tu sabes, quando Deus te dá o dom de saber, conforme eu disse há 2000 anos, muitos são chamados de poucos escolhidos. Aí, quando o escolhido é aquele que revela no foro íntimo quem eu sou. E esse ninguém pode roubar a alegria. Então, é difícil explicar assim no primeiro encontro. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu vou respondendo. Espero que Deus ilumine os que estão me ouvindo para compreender o significado de minhas palavras. Em mim, tudo é autêntico. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Note bem que eu estou 50 e poucos anos caminhando sobre a terra, vida pública de 50 e poucos anos, e fazem mais de 40 que eu digo quem sou. Não só aqui no Brasil, em todo o Brasil, em todas as capitais brasileiras, mas em toda a América Latina e em bom trecho da Europa. Inclusive, quando fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, comungando com as pessoas, falando nas praças públicas. De novo, se alguém quiser ver as fotos dos jornais da época, pode observar lá no site Gêmeos, que ela vai dizer de novo, e pode ver lá todas as imagens da época. Pode falar. Pessoal, está disponível nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Que lá que está a minha história, site Gêmeos, porque se um não estiver funcionando, o outro Gêmeo está sempre funcionando 24 horas por dia. Qualquer um pode acessar lá. Baixa gratuitamente. Mostra o livro para mostrar que gratuitamente para download, disponível nos sites. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que apareceu para nós. As pessoas têm uma certa curiosidade com relação aos hobbies do senhor. Por exemplo, nas horas vagas, nos tempos vagos, ou você passa muito tempo fazendo leituras, pesquisas. Eu já vi vídeos do senhor visitando outros lugares. O que o senhor gosta de fazer nesses momentos? Poucas horas vagas que eu tenho hoje em dia. Hoje em dia, cada vez mais, minha atividade demanda tempo de ocupação. Mas é óbvio que quando eu posso, além de fazer minhas orações cotidianas, nas horas vagas, eu ensino para as pessoas mais chegadas. Aquelas pessoas que vêm aqui e ensinam as coisas que elas precisam saber para viver melhor na Terra. Ensino que é necessário o equilíbrio. Ensino que ninguém pode ser feliz na Terra se não ter o equilíbrio. O equilíbrio só se consegue através do Pai. Ensino, como há 2000 anos, que deve falar com Ele diretamente. E não ir no Arapuca ouvir o falso profeta. Direto pede para o Pai no quarto, com a porta fechada. E ora ao Pai, como está em Mateus, versículo 6. E ali Ele te mostra o teu porvir, te dá o que saber, te dá proteção. Eu disse assim há 2000 anos, note bem, não mandei ninguém na igreja. Eu disse, tu, quando orares,
entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Não tem ninguém na missa, não. Isso aí foi coisa inventada pelos homens, pelos séculos do imperador Constantino, etc. E eu paguei um preço muito alto há 2000 anos por libertar o povo da escravidão de ter que levar uma vaca, um boi, um carneiro, para pedir bênção para o Senhor. Eu disse que podia diretamente falar com ele. Aí o ódio que veio contra mim, que culminou com a minha crucificação, porque eu mostrei para o povo que eles tinham liberdade de falar diretamente com Deus. E assim estou continuando a dizer agora. A maioria esmagadora dos que se dizem cristãos nem se lembram, nem sabem que podem falar com Deus diretamente. Por isso que eles vão nas igrejas. Senão, se eles se lembrassem, se fossem cristãos genuínos, eles faziam o que eu ensinei. Orar no quarto, com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. E pronto. Agora, cada um pode ir onde quiser. Assim não pega Covid, né? Hein? E também assim pode pegar Covid. Belo prazer, né? O importante, a outra coisa, avisar para os que me ouvem que não tem luz no final do túnel. Não tem. Só no teto. Se tu quiser falar com o Pai, se quiser proteção, tem que olhar para o teto, com os olhos abertos, e invocar ele com os olhos abertos no teto. Aí sim ele vê o que ele faz e te abençoa. Tem todos a minha paz. Eu vejo bastante que o senhor não tem medo de se expor à mídia, né? Até porque eu fiz algumas pesquisas, eu vi que o senhor foi em várias mídias, tanto no Pânico, no Ratinho, e durante os últimos anos aí, o senhor não tem problema nenhum de se expor. Com relação a isso, o que o senhor entende? O que o senhor acha, assim, tipo... está aceito a todo convite? Está liberado? Você não tem medo de ser represado ao vivo, assim? Não tenho medo de nada, porque eu vivo só para o Senhor. Sou refém do meu Pai, Senhor e Deus. Faço só o que Ele manda. E eu não tenho medo de nada. Acontece, todavia, porém, que há 2000 anos eu disse que quando eu voltasse, todo olho me veria. E Deus inspirou os técnicos, os cientistas, para fazer essa máquina fantástica, através do qual eu posso falar com o mundo inteiro. Então, por que eu vou me dar o trabalho de sair daqui, sair do reino, como eu fazia antigamente, ir lá para um programa de televisão, onde tem uns charlatães, uns vigaristas lá para remungar na minha orelha? Minha orelha não é pinico, então eu só fico falando daqui. E é claro que se alguém me convidasse para dar uma entrevista, não tem nexo, é ridículo. Eu fiz porque o Pai mandou. Fui em vários programas de televisão, em todo o Brasil, mas sempre aquela ladainha, sempre trazia um charlatão, um cão para latir na minha orelha, um porco para grunhir. Então, meu pai disse que agora que eu estou aqui já há muito tempo, já fazem 10 anos, que eu tenho todo sábado um programa às 11 horas da manhã, das 11 até 1h30, 2h, em Enriquito.tv, onde as pessoas podem me ver todo sábado. Então, por que eu vou sair daqui? E lá em São Paulo, não importa onde, se eu estou aqui no Brasil, 40 anos falando. Então, não, com todo o amor que eu tenho pelos que me apresentaram, os raros que me apresentaram com respeito, mas eu só tenho que ficar agora dando a satisfação aqui. Depois que eu estou aqui, só dando entrevista aqui, eu já dei entrevista para a TV alemã 2 vezes, para a TV da Noruega, Ucrânia, Suécia, que inclusive expõe lá na Rússia. Então, agora o tempo de eu ficar a mercê das chacotas dos jornalistas brasileiros, que, aliás, diga-se passar, frequentei inúmeras universidades e vi que lá se ensina também como maquiar notícia. Em Curitiba, fui entrevistado em todas as universidades de Curitiba. Fui em todas, convidado. Em São Paulo, na FAAP, na USP, enfim, aqui em Brasília, na UNB, no tempo que ainda ela era liberada, agora está sob um controle esquisito aí, né? Muito bem. Então, tem uma coisa esquisita da comunicação, né? Antigamente, supunha-se, que a função de jornalista era comunicar, informar. Agora, nos tempos atuais, nas circunstâncias atuais, são treinados como maquiar notícia. Como sufocar, né, as pessoas. Como funciona? Como fazer para não deixar a notícia chegar. Então, só chega quando eles não conseguem maquiar. Então, que conversa com eles? Entende? Essa é a minha realidade.
Eu fui entrevistado, quando morei na França, fui entrevistado por vários jornalistas da França, e tinha uns, por exemplo, Le Parisien. Fez uma longa entrevista comigo, e depois não foi para o ar. Daí, uma outra vez, alguém que se envolveu comigo, fez que eles colocaram no ar. Liberação, é o jornal mais lido da França. Era, né? E eles me entrevistaram longamente lá em Montaterre, onde estava sediado. Depois, para poder colocar a matéria no ar, na capa, tiveram dizer que eu disse que ia ter um encontro com o povo no Arco do Triunfo, disseram que eu ia ter um encontro na Torre Eiffel. Por que menti? Ainda disseram assim, o que ele está fazendo naquela torre de aço? Sendo que eu disse que eu tenho um encontro no Arco do Triunfo, tem um simbolismo, né? E eu fui no Arco do Triunfo, e daí depois até... Bom, é uma história comprida, não vou entrar em detalhes. Sim. Está, de novo, reitera, no site Gêmeos. Sim, de fato tem no site. Nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Mas vamos lá, qual é a próxima pergunta? A pessoa está perguntando a respeito da coroa do Senhor aqui. Ela é de plástico? Tem algum símbolo? Ela é simplesmente simbólica? E por que não ser de verdade, né, original? Que ela vai nesse site que acabou de ser montado, onde é explicitado, vê que eu, toda hora, no início, quando eu recebi ordem do meu pai para desfilar em Curitiba, na rua principal, entronaram na coroa de espinhos, lá em Curitiba, da cor natural. Depois, ele me mandou, depois de muitos anos, pode ir lá, ter os desfiles naquele site que eu falei tudo, e eu com essa coroa que estou falando. Aí meu pai disse mais tarde, meu Senhor e meu Deus, que eu estava chegada a hora, na véspera, de terminar a reprovação cruciante, que ela fosse pintada de branco para simbolizar a paz. E mais adiante, quando estava na véspera de vir para o Brasil, ele mandou que removesse os espinhos. E daí, então, ficou como está agora. Mas que ele mandou que veja lá, onde está naquela página, como é a coroa, como é o título? Coroa da Paz. Coroa da Paz. Daí lá tu vais ver que meu pai deixou lá, está escrito lá também. Por quê? Que simbologia tinha quando me coroaram na véspera da crucificação? Meu pai disse que ele que escreve direito, mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortam as linhas, ele permitiu que fizesse aquela chacota comigo lá, mas quem fez não sabia que estava se ajoelhando diante do Rei dos Reis, que é meu pai. Ele estava ajoelhando, salve o Rei dos Reis. Só que eles não sabiam que estavam fazendo um marco na minha vida. Meu pai, que é o Senhor da vida e do destino, ele mandou transformar aquela chincalhe num símbolo do poder dele, que é o Rei dos Reis. Eu sou o executor da vontade dele. Eu sou príncipe regente do reino de Deus, que tenham todos a minha paz. Excelente. E também perguntaram relacionado às vestes do Senhor, que não são vestes atuais. Tem também algum simbolismo relacionado a 2000 anos atrás? Sim, porque lá em João 16, versículo 7 até 16, está previsto que eu disse há 2000 anos que quando eu voltasse, eu ia tomar tudo de volta. E não pensem que é fácil andar vestido como eu aqui. Agora, não é mais tão difícil, mas no início era muito difícil, nos aeroportos, as pessoas rindo, debochando, me chamando de demodé. Eu tive que atravessar tudo isso, porque eu obedeço ao Senhor. No avião, no aeroporto, de país em país, e eles ficavam, claro, cada um com o direito, porque o riso é livre, né? Como se diria, fazer rigolé, né? Então, daí eles faziam. E eu tive que atravessar tudo isso. Então, lá em João 16, versículo 7 até 16, está explicado que eu teria que assumir toda a minha indumentária. E olha, eu assumi em Santiago do Chile a túnica, o manto, depois lá em Lima, no Peru, me deram um forro para a túnica, depois na América Central, a Helena de Lima me deu um cinto, completamente indumentária. Depois, lá na França, em Montaterre, cerca de 50 quilômetros de Paris, meu pai me mostrou que eu tinha que tingir o manto, que a princípio era de lei, cor da lã
natural, tinha que tingir de rouge eclesiástique, ou seja, roxo, escarlate, vermelho escarlate. E depois, em Marsella, ele me deu a última parte da minha indumentária, na época que ele mandou um ancião fazer a minha sacola com a mesma medida que tinha aquela que Judas Iscariote precisava carregar. Não tem aqui aquela foto, não veio, tá? Outro dia eu mostro. Mas voltando, aqui um dia, às vezes eu mostro, mas pode ir lá na internet, está lá de novo disponível. Para quem quiser ver lá, está inclusive o Judas Iscariotes, reencarnado na França, oficial francês do exército, que carregava minha sacola na França. Ele confessou que ele era Judas. Isso é uma história muito comprida. Então, agora, quanto ao restante, vocês podem examinar tudo na minha página. Tem mais de 400 perguntas respondidas na minha página. Vê se dá para ver. Dá para ver a sacola e o Judas? Aqui ele está com a sacola na mão. Essa é a sacola. A milenária indumentária de Henri Cristo mostra tudo isso no site. Nos sites gêmeos. A Maia acabou de dizer que em milenário, fala, mostra para ele. A milenária indumentária de Henri Cristo. É uma circular intitulada. Isso, uma circular. Milenário indumentária de Henri Cristo, lá está tudo lá, perfeitamente para mastigar ao bel prazer, quem quiser. Ou o vídeo do memorial. O vídeo no memorial também, tenho todos da minha parte. Perfeito. Uma outra curiosidade é com relação à parte física do senhor, assim, relacionado a exercício físico e alimentação. As pessoas têm curiosidade em saber de como é que funciona a alimentação do senhor, se tem uma dieta específica, algo relacionado à palavra. Eu sou naturista. Então, desde 1976, quando eu não era nascido ainda, eu deixei de comer cadáver de galinha, de vaca, etc. Como há 2.000 anos, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz onde estive, também tive conhecendo de tudo. Em Isaías 7, versículo 14, que eu conheci todas as misérias do mundo há 2.000 anos. Está lá escrito, uma virgem dará à luz a um filho, se chamará Emanuel, comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Manteiga porque ela era feita de leite coalhado azedo e o mel doce. Então, assim também nesta encarnação, antes do jejum, fui conhecer todas as misérias do mundo, para ter autoridade, para conhecer bem de perto os pecadores e os pecados que eles cometem. Para então poder ajudar, poder ensinar. Se há 2.000 anos eu fosse ingênuo, puro e ingênuo, eu teria deixado que matassem Maria Madalena. Mas eu era puro, purificado no jejum, mas não era ingênuo. Então eu entendi que aqueles homens que estavam ali querendo apedrejar, estavam com raiva dela porque ela não sorriu para eles. Os velhos, principalmente, que foram os que primeiro soltaram as pedras, quando eu disse. Eles vinham lá com raiva porque ela não olhava para eles com desejo carnal. Então, eu disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos eram pecadores, porque eu vivi no meio deles antes do jejum. Eu vivi com o nome de Emanuel até o jejum. Foi depois do jejum, há 2.000 anos, que eu assumi o nome de Jesus por ordem do Altíssimo, porque até então não podia usar o nome que eu ia usar quando já estava puro. Quem quiser pode olhar até na Bíblia, onde está escrito que o maligno tentou-me quando estava jejuando, e depois do jejum só que fui batizado para simbolizar a limpeza das misérias das quais eu estive circulando no meio delas. Enfim, e por que eu disse ainda também? Animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque eu estive à mercê do mundo, das trevas, todo, do mundo. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser, para sempre ser fariseu, fanático, enfim, pode. Agora, aqueles que quiserem ser livres, libertem as consciências, libertem a consciência da escravidão, da idolatria, da fantasia. E outra coisa, aqueles que dizem, mas Cristo não é isso, Cristo aquilo. Está escrito sobre mim lá, que eu, antes do dia do Senhor, seria rejeitado a priori por minha geração. Em Lucas 17, versículo 25 a 35, para quem quiser entender. E também está escrito que eu viria com um nome novo. O
3, versículo 12. O restante, quem quiser compreender melhor, vai lá no site Gêmeos, que ela já falou várias vezes, não custa falar mais. Olha, www.henricristo.org.br ou henricristo.net. fique à vontade. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta, acabei me esquecendo. Relacionada à Maria Madalena. Tem uma parte nessa parte da Maria Madalena em que as pessoas queriam apedrejá-la, certo? E parece que em determinado momento Jesus se abaixou e começou a fazer um desenho, se eu não me engano. Qual foi esse desenho? Escrever. Escrever o quê? Não, isso não, escrever, rascunhar na terra, isso ninguém sabe. Então, na hora, eu posso dizer por que fiz isso, isso eu posso dizer. Uhum. Porque eu fui escrever ali, porque eu queria desfocar aqueles anciões sem vergonhas que estavam ali para apedrejá-lo, porque ela não quis ceder para eles a carne. Então, eu fui para desfocar eles, fui rascunhar lá embaixo qualquer palavra, não importa. Daí depois lá que eu compreendi o que eu deveria fazer, se quiserem entender. Uhum. Daí eu disse, aquele de vós foi a ler, porque se eu ficasse focando eles, estavam todos concentrados em mim que eu dissesse que se compra a lei. Eles queriam provar, porque eu sempre usei a brecha da lei, Adriano. Uhum. Aí eu usei a brecha da lei, quando me trouxeram a imagem de César numa moeda, e que eles queriam me encurralar. Se eu dissesse que não era lícito dar o tributo a César, diziam, tá vendo, é contra César. E se eu dissesse que era lícito, aí tá vendo, ele é contra o Sinédrio. Uhum. Então, eu usei a brecha da lei, eu disse assim, quem é a imagem, a efígie na moeda? É de César. Digo, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí não tiveram como me pegar, porque não era chegar a minha hora. Eu sempre que me vieram encurralar, tentaram encurralar, eu usei a brecha da lei. Até que chegou a hora que o Senhor previu que ia ser assim, e que eu sabia que não ia morrer. Uhum. Um jovem, que sabias que tem um filósofo que também foi assassinado oficialmente na Grécia, e que ele sabia que não ia morrer, e ele foi assassinado justamente por ele previa, porque ele anunciava a pré-existência da alma. Sócrates, ele foi assassinado porque até o último momento ele sabia que não ia morrer. Ele sabia que apenas desencarnar para esses que aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que é espírita. O que é espírita? Há 2.400 anos atrás, 300 anos atrás, não tinha espírita. E o Sócrates morreu defendendo a pré-existência da alma. E no século VI, o imperador Justiniano suprimiu da doutrina que outrora deixei, justamente a pré-existência da alma. E ele não conseguiu suprimir, que está na Bíblia escrito, que eu disse que João Batista era o Elias. Quando disseram, mestre, mas não está previsto que João Batista vinha antes do Messias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. E veio e fizeram o que fizeram com ele, ou seja, degolado. Isso é uma outra história, por que ele ficou desamparado que degolado. Sim. Está em detalhe, mas quem quer vai, de novo, naquele site Gêmeos, está tudo publicado lá. Eu respondi mais de 400 perguntas. Sim. Que venham todos a minha paz. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. O senhor tem acompanhado a mídia em relacionado à Covid, as coisas que têm acontecido bastante no Brasil, algumas negligências em questão. As pessoas estão perguntando se o senhor chegou a contrair o Covid. Eu não gosto dessas iguarias estrangeiras. Essas iguarias não são do meu cardápio, tá, meu filho? Uhum. Eu não contraio as iguarias. Sou vegetariano, viu? Vegetariano. Eu vi aqui, o pessoal fala que você conta piadas também, que você pode contar piadas, não tem amarras com questões religiosas, né? Bem, então, já que me falasse isto, para mostrar que, deveras, eu vou te falar uma piada que tem concernente ao nome de Jesus, que é um nome obsoleto. Uma piada que está aí para quem quiser ver. É um nome obsoleto que hoje em dia tem até em cachorro. Por isso que meu pai mandou vir com o nome novo, INRI, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, INRI. Então, a piada é assim. Diz que um ladrão entrou numa casa
E quando ele já estava no território proibido, na casa, ele escutou uma voz dizendo: Jesus está te vendo. Ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, silêncio, deu mais uns passos. Jesus está te vendo. Daí ele pegou a lanterna dele, focou de onde vinha a voz. Um papagaio estava lá. E ele falava. Ele disse: teu nome é Jesus? Não, meu nome é Judas. Quem bota o nome de Judas num papagaio? O mesmo colocou o nome de Jesus no pitbull que está te vendo. Entendeu agora? É o pitbull que se chamava Jesus. Por instante, vai lá perguntar para o papagaio o que aconteceu. Aí eu estou plantado. Perfeito. Pode perguntar outra coisa. Daqui a pouco eu vou pedir ao Pai uma bênção e passar uma mensagem para quem quiser ouvir de despedida. Despedida de que eu digo, não, de saída da minha aparição, tá? Perfeito. Uma última pergunta aqui com relação ao finais dos tempos. Isso daqui encontra bastante no seu site, mas é interessante as pessoas ouvirem aqui, pelo menos através dessa mídia, tá? O mundo vai acabar, no sentido de que algo muito terrível vai acontecer? Esse mundo caótico vai acabar, porque é inevitável a explosão demográfica, explosão nuclear em consequência da explosão demográfica. É inevitável. Fazem mais de 40 anos que eu disse em toda a América Latina, na Europa, sempre, quem quiser ver o que eu falei, pode de novo encontrar lá. Nesse caso, pode encontrar no começo do programa Enriquez.tv, que eu faço todo sábado, lá está gravado, não preciso repetir agora. Mas lá está explicado tudo como é que vai acontecer. É inevitável. Só quem quiser viver cego, alienado, é que não compreende que a explosão demográfica culminou com a necessidade da detonação das bombas nucleares. Necessidade imperiosa, porque, inclusive, são mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, a estatística não é correta, essa que tem, mais de 1,5 bilhão de famintos e mais de 1,5 bilhão bebendo água suja. Então, está chegando um momento que, não, mesmo com essa pífia tentativa de diminuir a população, com essa pólvora invisível, mesmo assim, a humanidade não vai suportar os mares contaminados, peixes vindo com plástico dentro da barriga, etc. Enfim, a deterioração que fizeram com a mãe natureza culmina com aquela eclosão nuclear. Eu falei isso na América Latina inteira. E depois, na Europa, eu falei, os homens, fazendo mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofe e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminaram com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicaram a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se caminharão juntos, movidos pelo mesmo ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens, que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será monitorada. Ou seja, quem tem a predisposição para o crime vai ser disciplinado. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher, sob a luz da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será transformado num elo vital que facilitará o relacionamento humano,
A humanidade voltar à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. É como deveis orar a partir de hoje. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai. Agora o restante vai lá ver no site. Eu dei um resumo do que eu falei sobre o fim deste mundo caótico que é inevitável. Mas os sobreviventes é que começaram uma nova era, conforme eu falei. Se tiver mais alguma... Era a última pergunta, né? Agora eu pedi ao Pai a bênção e passar a minha mensagem. Eu tenho uma última pergunta ainda. Não, eu só ia perguntar qual será o dia e a hora. O dia e a hora eu avisei há 2000 anos. Que nem os anjos do céu sabem, nem os terráqueos, nem os falsos profetas, que alguns já disseram uma data e depois passaram vergonha. Só quem sabe é o Pai, o dia e a hora. Agora, os sinais evidenciam que está se aproximando esse dia, que não dá para ninguém calcular, porque não vai ser uma bomba, não vai ser como Hiroshima e Nagasaki, não. Vai ser um pipocar de bombas, simultaneamente. Infelizmente, esta é a realidade. Agora, então, antes de pedir ao Pai a bênção, eu passo uma última mensagem aos que têm olhos para ouvir, para ver e ouvidos para ouvir. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitud de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fornecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim.
Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sinceridade de uma afeição sincera, volte para mim. Eu sou o começo e o fim de tudo, e invoco meu Pai, e hoje, amanhã e sempre estarei orando a Ele por ti. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, uma vez mais te digo, sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SUS. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que eu escuto do meu Pai. Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. Agora vou pedir ao Pai, vou invocar Ele, para que Ele conceda a bênção aos que me ouvem. Ó Pai eterno, inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que tenham todos a minha paz. Até sempre, meus filhos, até sempre, Renato Braga, até sempre. Veja o recado que a discípula ainda vai dar para terminar. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal!